suado, cheio de picada de pernilongo, chapado de maconha, com a bunda doendo, com as pernas debilitadas. E eu estava com meu furico todo machucado, todo doendo, de tanto liberar no mato. Vai, mete na sua cadela, vai, mete gostoso. Oi, gente, tudo bem? Tô meio sumido aqui, né? Realmente, eu sou assim. Eu foco em um projeto, foco em fazer alguma coisa. Quando vê tá dando certo, eu vou lá e desanimo. Eu tento não ser assim, mas o TDAH não deixa. Eu tenho aqui para fazer mais um vídeo, para contar mais uma história. Porque é o tipo de vídeo que eu mais gosto de fazer. Afinal, esse canal se sustenta de histórias. Eu já trouxe várias histórias para contar aqui, já fiz vídeos em construção abandonada, já fiz vídeo no meio do mato, já fiz vídeos em vários lugares. E hoje eu vou contar para vocês sobre o dia que eu gravei em uma trilha. Eu também já fiz vídeos em trilha, muito bom por sinal, eu recomendo vocês fazerem. Não só uma vez, eu já fiz uns 4 vídeos em trilhas diferentes, algumas nem são trilhas, são só meio do mato que eu e meu namorado socou para fazer o vídeo. Vou contar para vocês sobre a primeira vez que a gente foi gravar, que foi uma vez inesquecível. Que a gente foi gravar em uma trilha de cachoeira. Olha só, a gente resolveu escolher um lugar movimentado para gravar um vídeo. O vídeo saiu? Saiu, mas foi um caos. Bom, antes de eu começar a contar a história, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho, dar o joinha aí para ajudar. E também me seguir em todas as minhas redes sociais que estão aí na descrição. Ou você põe meu nome, você vai me achar. Para quem não sabe, eu já cansei de falar aqui que eu produzo conteúdo de amor intenso, conteúdo adulto para as plataformas, várias plataformas. Esse é meu principal meio de ganho, eu ganho a vida assim, sendo uma Mia Khalifa gay. E diferente dos vídeos de outros criadores, os meus vídeos, pelo menos, são trabalhados. Eles têm uma história, têm um contexto. Lógico que eu quis criar um contexto pra gente fazer essa trilha. Afinal de contas, a gente já tava a fim de fazer trilha faz tempo. Levou bolsa de trilha, levamos garrafinha, levamos frutas, levamos remédio e o principal, a camisinha. A gente não tava com uma bolsa muito daquelas boas de trilha. A gente realmente pôs tudo na bolsa. Só que a bolsa estava furada. Eu já vou adiantar esse detalhe para vocês, que vocês vão catar o contexto. A trilha era mais ou menos 1h30 daqui onde eu moro. Ou seja, eu tinha que pegar um Uber, ir para a beira da trilha e começar a fazer a trilha. 1h, 1h30. E nesse meio caminho, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se deixamos a camisinha no Uber ou se perdemos ela no caminho. Provavelmente perdemos no caminho. Gente, pode parecer bobagem o que eu tô falando, mas a camisinha era super necessária para esse tipo de vídeo. Porque, mesmo me preparando, me limpando, eu ia comer, gente. Ia passar umas horas até chegar lá e eu precisava do guanto, né? Como muita gente fala. Até aí, tá tudo bem. A gente pode fazer sem camisinha mesmo, tá tudo certo. A gente foi esperto, a gente calculou e resolvemos fazer a trilha meio de semana. Porque aí não tem ninguém amola a gente, não tem erro. A gente não pode contar com isso. É uma trilha pública, é uma cachoeira pública. E a gente pensava que não era uma cachoeira conhecida, mas era. A gente que era visita naquela cachoeira, a gente não tinha que estar tentando gravar lá. Aí a gente chegou lá na trilha e a gente pensou, a gente não vai começar a fazer um vídeo aqui agora, né? Na entrada da trilha. Porque se chegar gente, vai chegar gente aqui na entrada e já vai ver a gente. Vamos andar um pouquinho. Fizemos uma pausa, fumamos um. E aí a gente andou mais um pouquinho. Tava demorando muito para chegar à cachoeira e a gente tinha achado um lugar no meio da trilha para gravar um vídeo. E era um lugar legal. Parece que o mato estava baixo, sabe? Era um lugar que dava para gravar. Tinha onde posicionar o celular. Tá, e a gente vai gravar. E a gente gravando, começamos a gravar. E aí vai as primeiras cenas, né? Que são as mamadas, beijo, o contexto da história. Até então tava tudo certo. Até que do nada aparece um doguinho. Um cachorro, um caramelo. Falei, ué, super normal, né? Uma trilha. Até aí, tudo bem, né? Cachorro, eles gostam de ficar no mato, eles andam muito. A gente continuou a nossa cena normal. A gente expulsou o doguinho e continuamos a nossa cena. Quando vê, a gente ouve passos, uma movimentação, barulho de chave. E a gente, na hora, a gente assusta. E tinha um arbusto atrás de onde a gente estava gravando. O que a gente fez? A gente pegou tudo
e escondemos atrás do arbusto. Gente, porque estávamos sem roupa. E igual eu falei pra vocês, se a gente tivesse levado o guanto, seria até mais fácil. Mas não, a gente tava sem. Do nada, como era uma trilha, tava passando um senhor passou, olhou meio assim, ele não percebeu, e a gente lá atrás do arbusto, vendo tudo e morrendo de medo dele catar a gente, porque deu tempo só da gente se esconder e pronto, não deu tempo de vestir roupa assim, a gente tava meio que com roupa, meio sem, a gente só catou tudo escondido. Deu de denunciar a gente, de ficar perto assim, e eu assim, nossa, se esse cachorro me faz um alvoroço. O constrangimento. Tudo bem que eu não devo nada pra ninguém, mas e o constrangimento? Me fala. Passou, foi reto, trilha fora. E aí a gente já ficou com medo, já pôs a roupa, do jeito que a gente tava, a gente colocou a roupa e falou assim, ó, vamos andar mais um pouco? Porque eu acho aqui mais arriscado de gravar. A gente pegou o que a gente tinha gravado, que era a introdução, que bom que já tinha introdução. Quase fomos pegos, mas já tinha introdução. A gente resolveu andar mais um pouco e meio que eu já tava escutando aquele barulho de cachoeira. Sabe aquele barulho que a gente escuta quando tá chegando perto da cachoeira? Achou que era tudo muito fácil. A gente vai entrar, a gente vai conseguir fazer a trilha. A gente chegou numa parte do caminho que tinha 3 trilhas. Tinha o meio, tinha pra descer e tinha outra pra ir na mesma direção. Eu pensei assim, ué, pra descer não deve ser, né? Porque é cachoeira. E fui burro. Porque é lógico que é. Uma trilha de descida é a trilha da cachoeira, porque a cachoeira cai embaixo, né? E vamos nós lá seguir a minha e subir. Aí a gente começou a subir, e nada, e nada, e nada. E o tempo ia passando e a gente não chegava. Quando a gente foi perceber, a gente tava sem internet e tava no meio da mata. Ou seja, a gente só sabia voltar. E olha lá, porque tava no risco de se perder, porque a gente acabou entrando numa mata fechada. A gente nem tinha percebido. O que a gente pensou? Ah, vamos gravar outra parte do vídeo, né? Vamos continuar gravando. Ok. E aí até que deu certo. A gente gravou a segunda parte do vídeo, que era meter em lugares diferentes. No caso, eu seria o passivo. E a história é que a gente estaria numa trilha, fazendo trilha, e ele vai ficar me metendo em lugares diferentes na trilha. Ok, até aí foi tudo bem, gente, foi a melhor parte. A gente levou um paninho, a gente pôs o paninho no chão, a gente conseguiu fazer a trilha, eu deitei no pano, eu dei em todas as posições. Só que a nossa finalização ainda não estava pronta, porque a gente queria muito fazer a finalização na cachoeira. Péssima ideia. Péssima ideia, porque como que a gente vai fazer a finalização na cachoeira? Até então a gente não tinha percebido que a gente estava meio que perdido, igual eu acabei de comentar. E na hora de voltar, foi a maior confusão. Porque eu tinha acabado de dar horrores, eu estava doendo. Gente, eu esqueci que eu ia ter que andar. E eu estava com meu furico todo machucado, todo doendo, de tanto liberar no mato. E a gente não levou repelente, a gente tomou um monte de picada de mosquito. Poderia ter tomado picada de cobra. É, no caso eu tomei, né? Mas foi de outra cobra. E a gente sofreu. A gente tava suado, a gente não tava achando a cachoeira, a gente só tava escutando o barulho dela. A gente tava cheio de picada de pernilongo. Eu estava toda aberta. A gente tinha que achar a cachoeira pra gente pelo menos tomar um banho, entendeu? A gente tinha que finalizar o vídeo, porque eu tive a brilhante ideia de finalizar o vídeo na cachoeira. Tá, o que a gente fez? A gente tentou voltar, entramos no meio do mato e acabamos saindo numa casinha de roça, uma casa de zona rural. E aí, quando a gente chegou lá, a gente percebeu que a gente estava muito no alto de onde era a cachoeira. Tipo, a cachoeira era lá embaixo. E aí a senhora que a gente encontrou lá, a gente pediu informação, ela falou, olha, vocês estão perdidos. A cachoeira é mais para baixo. Suado, cheio de picada de pernilongo, chapado de maconha, com a bunda doendo, com as pernas debilitadas. Eu estava um estresse. Eu já tinha chegado à conclusão que eu não tinha mais cabeça para gravar o final do vídeo, que era a finalização. A gente seguiu o caminho que a senhora lá falou que era. Pessoas vindo em nossa direção. A gente entrou na trilha e a gente entrou numa trilha que tinha uma movimentação. Tinha gente chegando, provavelmente para ver o pôr do sol, que já tava ficando tarde. Não daria para fazer o final na cachoeira, e naquela hora eu já encarnei a minha cara de cu, porque tudo que eu tinha programado a semana inteira foi por água abaixo e não teve como fazer a cena. Na minha cabeça eu tava assim, não vai ter como fazer, né? Fazer o quê? Não tem como fazer. Chegou lá, tinha espaço pra todo mundo da cachoeira.
Eu frustrado, com raiva, porque a cachoeira é linda, porém não vai dar pra gravar o vídeo. Que pena, né? E um grupo de casal, eram 2 casais, e aí como que a gente vai... Não tem como, gente, nem sobe, entendeu? Era uma segunda-feira, e aí quem ia imaginar que ia ter movimento lá na cachoeira? E tinha movimento. Não consegui fazer a finalização do vídeo, eu estava frustrado, estava triste, estava com dor na bunda, estava cheio de picada de pernilongo, estava suado, estava com fome porque as frutas tinham acabado, então tinha dado tudo errado. Aí já estava ficando de tarde, e não tinha mesmo como gravar, a gente resolveu ir embora pra casa, né? Fazer o quê? Não tem como gravar. Até então eu tava frustrado, porque não tinha conseguido fazer todo o vídeo, apesar de eu ter feito a primeira parte, a segunda parte. O que importava mesmo era o desfecho. A gente foi embora, a gente já sabia o caminho de ida, né? Que é o mesmo caminho que a gente tinha voltado. E a gente passou perto de uma floresta de eucalipto. Quando a gente tava saindo, assim, da trilha, na rodovia, a gente viu uma floresta de eucalipto e tava meio que entardecendo já. O que a gente pensou? Ah, vamos gravar nessa floresta de eucalipto, pelo menos a gente grava a finalização, a gente faz tudo. Chegou num lugar, assim, numa floresta de eucalipto, que tinha bastante pneu, tinha bastante entulho lá, era um cenário legal pra gravar, sabe? Aí a gente posicionou tudo lá pra gravar, conseguimos achar um ângulo legal e a gente gravou. E aí eu dei mais, e compensou, porque foi bom, e aí tava gostoso, tava um silêncio, sabe? E aí o céu ornou com o vídeo, tava tudo maravilhoso. E a gente gravou o final, e a gente foi e se arrumamos pra ir embora, né? A gente pôs as nossas roupas, arrumamos a nossa bolsa. E meu namorado vai perto do mato pra mijar. E quando ele vai pra mijar, ele percebe que atrás dos blocos, das coisas que estavam lá, tinha uma barraca montada. Tinha uma barraca montada lá no lugar exatamente onde a gente finalizou o vídeo. Eu só sei que ele entrou em estado de choque e assustou, e eu meio que reparei a reação dele e fui lá perto pra ver. E a gente viu que tinha um cara dentro da barraca o tempo todo e escutou tudo que a gente fez, tudo. Pra vocês terem ideia, o final do vídeo foi, mete o caralho, vai, mete na sua cadela, vai, mete o gostoso. E a gente lá, sem perceber que tinha gente por perto. Porque a gente queria tanto finalizar o vídeo, a gente queria tanto entregar o vídeo completo, que a gente achou um lugar legal e socamos no primeiro lugar que a gente encontrou. A gente não percebeu que tinha um cara acampado lá. A gente pegou nossas coisas e foi embora imediatamente. A gente nem viu se ele viu, se ele escutou. A gente só viu que tinha um cara lá dentro da barraca. E poderia ter acontecido o de tudo. Ele poderia ter saído lá, ele poderia ter feito um monte de coisa. E aí eu tenho teorias sobre isso. Eu pensei depois que a gente foi embora, ele não saiu da barraca, sabe? Não teve um contato, a gente não teve como fazer nada. A gente só teve como pegar nossas coisas e ir embora. E eu pensei, ou ele estava vendo tudo escondido e estava gostando, ou ele filmou, ou ele nem ligou, ele não queria ser visto. Só não entendo como que ele conseguiu ficar quietinho, ficar de boa, enquanto um casal tá lá bombando, normal, lá dentro da barraca. Eu fiquei super constrangido, porque em uma trilha a gente conseguiu ser pego 2 vezes. Tá que a primeira vez só passou um senhor na trilha e a gente não foi visto. Mas a segunda vez, mano, eu me soltei. Na minha cabeça, eu estava sozinho com meu namorado, então eu fui o que eu sou aqui na cama, eu fui uma cadela. Eu fui subterrânea. E no instante que eu estava sendo isso, tinha um cara dentro da barraca escutando tudo. Sempre acontece com a gente sempre vai gravar nos locais e sempre a gente é pego ou passa alguém e nunca acontece nada. Nunca a gente foi gravar num lugar externo e foi tranquilo. Então aí, o moral da história é, quando vocês for enfiar num buraco, quando for fazer trilha e for fazer alguma coisa, pesquisa antes. Porque a gente devia ter pesquisado a cachoeira, devia ter visto que era longe, devia ter visto que era mata fechada, a gente devia ter prestado atenção no ambiente que a gente chegou, a gente devia ter visto que tinha uma barraca lá, que tinha alguém lá dentro. E foi uma experiência e tanto. E se você gosta desse tipo de história, gosta que eu trago experiências pra cá, pro canal, curte o vídeo, se inscreve, me manda mensagem no direct, eu preciso de um feedback, entendeu? Muito obrigado pra você que me assistiu aqui até agora, me suportou aqui até agora, né? Porque eu sei que não é fácil. Tchau e até o próximo vídeo.